Seja muito bem-vindo à aula de número 4 do nosso mini curso de Eletroquímica Básica. É a quarta e última. Eu sou o professor Vitor Piauí e esse é o canal Natureza ao Cubo. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e já deixa um like nesse vídeo, porque isso vai ajudar muito o canal e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a gente consegue entregar ele para mais pessoas. Desde já te agradeço demais de coração. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar na aula de hoje. Nessa última aula, a gente vai falar sobre o processo de eletrólise. Na aula 3, a gente falou sobre o processo de pilha, que é um processo que é espontâneo, ou seja, ele usa a energia química dos reagentes que estão participando da reação para formar, para gerar energia elétrica. Já o processo de eletrólise, que é o processo inverso do processo da pilha, é um processo não espontâneo, ele já faz o contrário. Dá uma olhadinha aí na tela para você ver qual que é o conceito, qual que é a definição de eletrólise. Olha só. Eletrólise é um processo que se utiliza da energia elétrica e essa energia ela vem de uma fonte externa, normalmente uma pilha. Então a eletrólise ela funciona acoplada com uma pilha, com uma bateria, com um gerador de energia elétrica, tá certo? Então a eletrólise ela se utiliza dessa energia que é dada, que é gerada por essa fonte externa para possibilitar uma reação de oxirredução não espontânea. Então volta um pouquinho aqui para mim, ó. Enquanto lá na pilha o processo ele é espontâneo, tá certo? Então as espécies elas oxidam e reduzem espontaneamente. E isso faz gerar a energia elétrica. Na eletrólise não. Na eletrólise a gente tem que forçar a reação de acontecer e para isso a gente utiliza essa energia elétrica. Então lá na eletrólise vai acontecer o seguinte, olha só. Na eletrólise, lá no catodo dela, e lembra que eu falei para você lá na aula de pilha que na eletrólise acontece o contrário em relação ao sinal do polo? Lá na eletrólise, o catodo é o polo negativo, só que lá vai continuar acontecendo a redução, sempre. Lembra do cat red, gato vermelho, lembra disso? No catodo sempre ocorre a redução. Então na eletrólise não vai ser diferente, no catodo vai ocorrer a redução dos cátions. A diferença lá para a pilha é que aqui ela vai ser o polo negativo do sistema, tá? Então, por exemplo, ó, lá na eletrólise, o que vai acontecer? O Na+, estou falando da eletrólise que tem Na+ envolvido, ele vai receber um elétron e vai formar o Na0, o sódio. Tá vendo como esse processo ele é não espontâneo? O que a gente deveria esperar é que o sódio, como sendo um metal alcalino, um metal lá da família 1A, ele está doido para perder esse elétron. Se ele perde esse elétron, se ele se oxida, ele acaba ficando estável com a sua camada de valência com o octeto completo. Então, na eletrólise vai acontecer o processo contrário do que a gente espera. Então, o que vai acontecer na eletrólise com essa forçação de barra da energia elétrica, com a energia elétrica forçando a reação de acontecer, é que, na realidade, o cátion Na+ vai se reduzir no catodo e gerar o Na. Tá vendo como ele está reduzindo? Ele está saindo de NOx mais 1 e está indo para NOx 0. Então, esse processo ele acontece lá no catodo, a gente chama isso de descarga, né? O íon, o cátion nesse caso aqui, ó, está perdendo a sua carga positiva. Ele está saindo de positivo e está indo para zero, então ele está descarregando no catodo. Já no anodo, que diferente da pilha, aqui na eletrólise é o polo positivo, vai ocorrer a oxidação dos ânions. Lembra que o anodo é oxidana todo, isso vale tanto para a pilha quanto para a eletrólise. Então no anodo, quem que vai oxidar? Os ânions. Então, na lógica, né, na espontaneidade, os ânions são formados por quê? Porque os átomos estão reduzindo e estão formando cargas negativas. Aqui na eletrólise, o processo como ele não é espontâneo, o que é que vai acontecer? O ânion, na verdade, vai oxidar. Ele vai perder a sua carga também. Ele também vai descarregar. Então, por exemplo, aqui, ó, 2Cl- mais 2 elétrons, gerando Cl2, tá? Quando a gente viu lá, falando no comecinho dos processos, eu falei para você que era Cl ganhando elétron virando Cl-, né? Esse é um processo que a gente utiliza para introduzir a eletroquímica, mas é uma forma simplificada de mostrar para você. O que acontece na realidade é isso aqui, tá certo? Ó, o Cl- ele recebe elétron e gera Cl2. Esse Cl2 aqui é um gás, tá? Então, se fosse o processo de oxidação, que seria o contrário, né? Seria o Cl2, desculpa, se fosse o processo de redução, seria o Cl2 gerando 2Cl- mais 2 elétrons, tá? Como esse é um processo de oxidação, então 2Cl- mais 2 elétrons gerando Cl2. Então, no processo de eletrólise, são essas reações que estão envolvidas. Volta para mim um pouquinho agora.
Então perceba, o processo de eletrólise ele requer íons em solução. Percebe que lá na eletrólise vai acontecer a descarga de íons. Os íons de carga positiva vão ficar com carga neutra, ou seja, eles vão reduzir, eles vão receber elétrons. E os íons de carga negativa vão voltar também para a carga neutra. Nesse caso, eles vão oxidar, eles vão perder elétrons. Então, na eletrólise, você tem que ter íons. E esses íons, eles podem ser provenientes de duas fontes, por isso que a gente tem dois tipos de eletrólise. A gente tem a eletrólise chamada de eletrólise ígnea, que é a primeira que a gente vai ver, e a gente tem a eletrólise em solução aquosa, porque a gente tem essas duas formas de obter o íon, certo? Então a gente vai ter sempre um sal, tá? O sal ele é formado por um íon positivo e um íon negativo que estão ligados quimicamente. Na eletrólise requer que a gente separe esses íons, e é essa separação que pode acontecer de duas formas. Dá uma olhada aí, ó. Na eletrólise ígnea, os íons são provenientes de um sal fundido, então você vai derreter o sal, você vai passar ele do seu estado sólido para o seu estado líquido. Perceba, não é dissolver em água, tá? Vocês costumam confundir muito um sal líquido, né? O estado líquido de qualquer substância com o fato de ela estar dissolvida em água. Não é a mesma coisa. Aqui nesse caso, olha só, você está tendo o NaCl sólido, que é como a gente conhece, elevando ele numa temperatura altíssima, que é a temperatura de fusão dele, ó, 820 graus Celsius. Isso então vai gerar para a gente um NaCl líquido, ele vai derreter, igual o gelo derrete, formando água líquida. O sal também, numa temperatura bem mais alta, né, 820 graus Celsius, ele passa de sólido e vai para líquido. E aí quando ele vira líquido, então ele consegue separar esses íons. E aí você gera Na mais líquido e gera Cl menos líquido, tá? Então como é que vai acontecer esse processo? Olha como é que é montada a eletrólise. Tem um pouquinho de diferença em relação à pilha, não é mesmo? Lá na pilha você tem duas semicélulas ligadas externamente lá por aquele circuito. Aqui na eletrólise não, fica todo mundo junto e misturado na mesma célula. A gente chama ela de célula eletrolítica ou cuba eletrolítica também é o nome dado para essa célula. Então olha só, lá nessa célula você vai ter apenas o NaCl líquido, tá? Então você colocou um sal aqui, estou dando exemplo do NaCl porque é o mais comum, e você vai aquecer, aquecer, aquecer até chegar a 820 e ele vai derreter. Então nessa cuba aqui você vai ter apenas Na+, lembra que a gente tem que ter íons, Na+, e Cl-. Você também vai ter dois eletrodos, só que eles não estão separados, eles estão também na mesma célula, certo? E esses eletrodos, galera, olha só, são inertes, eles não reagem. Normalmente aqui é formado de carbono grafite ou um metal nobre como platina, por exemplo, tá certo? A ideia é que esses eletrodos eles não reajam com nenhum dos íons, porque a gente precisa que eles vão lá e descarreguem, né? Foi isso que a gente falou lá atrás. Então, olha só, você vai ter um gerador, você tem que ter uma energia elétrica sendo fornecida para essa célula, ou seja, você tem uma corrente elétrica girando aqui nesse circuito, e você vai ter os dois eletrodos. O anodo, lembra que eu falei? Na eletrólise ele é o polo positivo, e o catodo, na eletrólise ele é o polo negativo. Então, olha só, o que vai acontecer? Na eletrólise, os cátions vão para o catodo se reduzir. Então, como é que ficaria essa semi-reação de redução aqui do Na+? O Na+ recebe um elétron formando Na0, né? Eu já coloquei o 2 aqui porque a gente vai precisar balancear essa equação, porque o cloro, a gente viu lá atrás, que ele precisa de 2 elétrons para poder fazer a semi-reação de oxidação, que é a reação que vai acontecer aqui no anodo. 2Cl-, gerando Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Tá vendo como tem que ter 2 elétrons? Por isso que eu já coloquei aqui em cima com 2. Se você cortar os elétrons, você tem a reação global dessa eletrólise. 2Na+, mais 2Cl-, gerando 2Na. Então, o Na vai ser obtido na sua forma zero, na sua forma não oxidada, na sua forma de substância simples, mais Cl2 gasoso. Ele é um gás, né? Então, conforme a eletrólise vai acontecendo, você começa a observar aqui no anodo a formação de um gás. Ele começa a borbulhar aqui, ó. Desculpa, eu coloquei outra cor aqui, né? Ao redor aqui do anodo, conforme vai passando a eletrólise, você vai percebendo a formação de gás, né, sendo borbulhado. E o Na+, e o Na sólido agora, ele começa, depois de um tempo, né, quando a temperatura começar a baixar, ele vai ficando no estado sólido e ele vai se depositando também aqui no eletrodo. Percebe por que ele tem que ser inerte? Né? Então ele não pode reagir com o Cl2 que vai ser formado aqui, e o eletrodo não pode reagir com o Na,
que vai ser formado aqui, especialmente a água, né? A água é extremamente reativa com os metais alcalinos, então por isso que a gente tem isso, tá bom? Então, nesse caso da eletrólise ígnea, a reação global é essa, é o Na reduzindo, o que a gente não esperaria, a gente espera que o Na oxide, né? E o cloro oxidando, que é o que a gente também não espera, uma vez que ele é um não metal, a tendência é que ele reduzisse, mas como a eletrólise trata-se de um processo não espontâneo, o que acontece é o contrário, tá bom? Então essa é a primeira forma de você ter íons para poder ter uma eletrólise, é fundindo o sal. E a outra forma, que é a chamada eletrólise aquosa, é quando você tem os íons provenientes da dissociação do sal na água. Lembra que quando você coloca um composto iônico em água, ele se dissocia, ele libera esses íons. Os íons que estão ligados quimicamente por meio de uma ligação iônica, quando você coloca eles em água, eles acabam dissociando. Então olha aqui o exemplo, também vou usar como exemplo o NaCl, tá? Então olha só, o NaCl sólido, quando você põe ele em água, deixa eu até botar aqui, né? Quando você põe ele em água, você vai ter uma dissociação. Você vai gerar Na mais aquoso e Cl menos aquoso, tá? Professor, não vai ser igualzinho àquela outra lá, não? Na mais e Cl menos? Não exatamente. Por quê? Lá na água, naquele caso lá da ígnea, a gente não tinha água. Aqui na aquosa, como você está dissolvendo o sal em água, o que vai acontecer? Vai haver uma competição de descarga. Por quê? Porque a água, ela também se auto-ioniza. Lembra disso? Ela gera íons H+, e ela gera íons OH-, mesmo que em pequena quantidade. Se você for comparar a quantidade de Na+, e Cl- em solução com a quantidade de H+, e de OH-, a quantidade dos outros, do Na+, e Cl- é bem maior. Mas você também vai ter uma competição, porque a própria água também sofre eletrólise, ela também passa por um processo de eletrólise. Então a gente tem que saber o seguinte, ó, que existe uma prioridade de descarga na eletrólise aquosa, tá certo? Então você vai ter quem competindo? Você vai ter o Na+, proveniente do sal, competindo com o H+, e da água, né? H+/H2O. Os dois podem reduzir tanto o H+, quanto a água. Só que lembra que o H+ está em pequena quantidade. Então, a competição do Na+ vai ser com a água. E o Cl- também vai competir com o OH- e com a água, porque a água também pode se oxidar. Então, o OH- está presente em pouca quantidade, então vai haver uma competição entre o Cl- e a água. Olha só como é que são as reações da água. É muito importante você saber essas reações, tá bom? Então, olha só, a água ela pode se reduzir no cátodo, ó, 2 águas mais 2 elétrons, gerando H2 gasoso mais 2 OH-. Olha a quantidade de OH- aumentando, certo? Ele começa com uma quantidade pouca, mas ele pode ir aumentando conforme a eletrólise vai acontecendo. E lá no anodo, a água também pode oxidar, gerando 4H+, de novo, ó, a quantidade de H+ aumentando, mais O2 gasoso, olha, um gás sendo formado aqui, mais 4 elétrons. Quando você faz essa reação global, que você multiplica aqui em cima por 2, corta os elétrons, você vai obter exatamente a reação de eletrólise da água. É a decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, quando você tem a eletrólise da água, em que as duas reações acontecem com ela, né, tanto a oxidação quanto a redução, então você tem a decomposição da água. É a água formando os gases hidrogênio e oxigênio, certo? Só que lembra, tem uma competição. Então a gente tem que saber qual deles vai oxidar e qual deles vai reduzir, tá bom? Existe uma tabelinha que a gente utiliza como uma prioridade de descarga, tá certo? Aqui não tem muito jeito, galera, vocês vão ter que dar uma decorada, né, dar uma lembrada, que sempre vai acontecer dessa forma. Como assim? Ó, você tem uma prioridade, quem que descarrega prioritariamente em relação a quem? Então olha só, no cátodo, que é o polo negativo, onde vai ocorrer a redução, ou seja, os cátions vão reduzir, vão gerar átomos com carga zero, você tem essa prioridade. A prioridade máxima de descarregar é dos demais cátions. Que demais cátions? Eu nem sei quais são os outros, né? Os outros são esses aqui, ó. O alumínio é o que tem menor prioridade. Então, sempre que você tiver um sal que seja de alumínio, muito dificilmente não, né? Impossível que ele vá descarregar.
Por quê? Se você tiver em solução aquosa, né? Porque a prioridade é essa, ó. O alumínio tem a menor prioridade de todas. Então, se ele estiver competindo com alguém que está em cima dele, ele não vai descarregar, ele vai ficar lá quietinho na sua forma de cátion. Depois, os alcalinos terrosos, então magnésio 2+, cálcio 2+. Se eles estiverem competindo com alguém que está acima deles, eles também não vão descarregar. Aí os alcalinos, né? O Na+, o potássio+, lítio+. Aqui, olha só, a água ou o OH-, dependendo de quem tiver maior quantidade. Então perceba, gente, ó, se você tiver competição de qualquer um desses aqui para baixo com a água ganha. A água vai oxidar preferencialmente, que é o nosso caso aqui, não é mesmo? A gente não está competindo Na+ com H2O, com água, ó, vou voltar aqui para você lembrar, ó, a competição aqui é do Na+ com a água. Por que não H+, professor? Porque ele está presente em pequena quantidade. Quem está presente em maior quantidade é a água. Então, o alcalino está lá embaixo na ordem de prioridade. Professor, e se na solução fosse um sal de ferro 2+? Olha só o ferro 2+, onde é que ele está? Ele está acima da água. Então, entre o ferro e a água, a prioridade seria do ferro. Entre a prata e a água, a prioridade seria da prata. Então, tirando alumínio, alcalinos e alcalinos terroso, todos os outros cátions descarregam preferencialmente em relação à água. Então, nesse caso que a gente está falando aqui, entre o Na+ e a água, a preferência de descarga é da água. É a água quem vai oxidar. Então, quer dizer que eu nunca vou conseguir obter Na0 se a eletrólise for aquosa? Exatamente. Você nunca vai obter Na0, cálcio 0, alumínio 0 se a eletrólise for aquosa. Porque se você tiver água na competição, a água ganha. Professor, e a prata? Eu consigo reduzir de prata mais para prata 0 em solução aquosa? Aí eu consigo, porque a prata está aqui em cima, ó, ela tem maior prioridade. Ficou claro isso? E da mesma forma, existe uma prioridade de oxidação no ânodo, né? Aqui eu tinha falado da oxidação da água, né, gente? Mas é redução, né? No cátodo ocorre redução. Agora sim a gente vai falar de oxidação, tá? Lá no anodo. Também existe uma ordem. Olha quem tem prioridade máxima de descarga, os ânions não oxigenados. E quem são os oxigenados, professor? Aqui, ó, nitrato, NO3-, SO4 2- é o sulfato, PO4 3-, que é o fosfato. Então, todos aqueles que vêm dos oxiácidos, eles têm menor prioridade, tá? Até mesmo menor do que a água. Então, olha a ordem. Quem tem maior prioridade de todas é os não oxigenados. Cl-, Br-, faltam menos aqui, né? Cl-, Br- e menos, Cn-, que é o cianeto. Então, tudo que não tiver oxigênio tem maior prioridade de descarga. Ele vai oxidar preferencialmente. Depois, a água, ou o OH-, né? Errei aqui, né? Ai, meu Deus, aqui é H+, gente. Quem vai reduzir é o H+, não o OH-, né? Aqui sim, o OH- ou água que vai oxidar, tá? Depois é que os oxigenados vão ter prioridade. Então, se não tiver a água, aí os oxigenados têm prioridade. Se a gente está falando de solução aquosa, então nunca que você vai ver o nitrato oxidando, caso você esteja numa solução aquosa. E o último de todos, né, que quase não vai reduzir, é o fluoreto, né, quase que não vai oxidar. O fluoreto é o que tem menor prioridade dentre todos. Então, olha só, vamos arrumar essa salada aqui. O que a gente tem de competição? Lá no cátodo, para reduzir, a gente tem como competição o Na+ e a água. A gente já viu que nessa ordem a água está em cima, ou seja, ela é quem vai reduzir. E lá no anodo, quem que a gente está competindo? O Cl-, que está em solução, com a água também. Então, entre o Cl- e a água, quem é que reduz, quem é que oxida preferencialmente? O Cl-, porque nessa ordem ele está aqui em cima. Professor, mas eu não entendi a lógica dessa prioridade de descarga. Existe uma lógica, tá? A gente utiliza, por exemplo, o potencial de redução, é o principal de todos, só que nem sempre é suficiente você usar o potencial de redução, porque você vai ter que levar em consideração a cinética da reação. Então, por isso que a gente passa a tabela já pronta, porque fica mais fácil de você compreender do que você entender a lógica por trás, que às vezes fica uma volta muito grande para você entender. O que eu gosto de pensar, eu particularmente, é o seguinte: o fluoreto, o flúor, é um elemento super eletronegativo. Pensa o seguinte, né? Eu gosto de pensar assim. O flúor, ele é um elemento super eletronegativo. Então, se ele está com uma carga negativa, se ele está na forma de F-, ele não vai querer oxidar.
Dentre todos que existem, o flúor vai ser o último a pensar em oxidar. Por isso que na ordem, na prioridade de descarga, ele fica lá embaixo. Quem é que vem logo depois do flúor na eletronegatividade? O oxigênio. Então ele também quer muito essa carga negativa. Então se tiver outra pessoa, ó, se tiver outro átomo que não é tão eletronegativo quanto ele, a prioridade vai ser do outro átomo. Porque esse outro átomo não é tão eletronegativo, então ele não fica com essa carga negativa para ele, certo? Na primeira oportunidade que ele tem, ele larga essa carga negativa, ele se reduz. Então se houver uma competição, quem é que vai perder a carga negativa mais fácil? Quem é mais eletronegativo ou quem é menos eletronegativo? Quem vai perder a carga mais fácil é quem é menos eletronegativo. Aquele elemento que é mais eletronegativo, ele vai se agarrar com mais força nessa carga. Por isso que o flúor fica lá embaixo. Se houver uma competição de flúor com cloro, quem é que vai reduzir preferencialmente? O cloro, Cl-. O flúor vai lutar com essa carga negativa até o fim. Então eu gosto de pensar assim. Por isso que o flúor fica lá embaixo, depois os oxigenados, aí a água fica aqui e os não oxigenados são os que reduzem mais facilmente, tá? E a mesma lógica serve aqui para os metais, tá? Esses metais aqui de baixo, alcalinos terrosos, alumínio, são os que oxidam mais facilmente, são os que estão lá do lado esquerdo da tabela, são os que têm menor energia de ionização. Então eles oxidam muito fácil. Eles estarem com a carga positiva deles, é muito difícil eles perderem essa carga positiva. Quem vai perder essa carga positiva preferencialmente são os metais nobres, prata, cobre, ouro, que é muito difícil de oxidar. Então, se eles estão com carga positiva, a primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão descarregar, eles vão perder essa carga. Já os alcalinos não, os alcalinos estão confortáveis com essa carga positiva. É interessante para eles ficar com essa carga positiva. Então, numa competição, eles vão ser os últimos a descarregar. Lá na ígnea, né, o Na+ descarregou por quê? Porque não tinha competição, era só ele que tinha para reduzir. Aí ele ia lá e reduzia. Agora aqui na competição com a água, ele perde. Ele vai segurar essa carga positiva ao máximo que ele puder, porque ele é um elemento que oxida muito fácil. Ele perder esse elétron é interessante para ele ficar na forma de Na+, tá? Então, eu gosto de pensar essa tabela dessa forma. É melhor do que eu te explicar todo o processo de por que ela é construída assim, tá bom? Então, conclusão da história. Como é que vai ficar a eletrólise aquosa do NaCl? Olha como ela é um pouco diferente, né? Então, quem vai oxidar preferencialmente entre o cloro e a água é o cloro, porque ele é um não oxigenado, ele está lá no topo. Como é que vai ser essa reação? 2Cl-, gerando Cl2 mais 2 elétrons. Entre a água e o Na+, quem é que vai reduzir? A água. Como é que é essa reação? 2H2O mais 2 elétrons, gerando H2 mais 2OH-. Aí eu corto elétron com elétron e a reação global vai ser essa, ó. 2Cl- mais 2 águas, gerando Cl2, que vai ser gerado lá no anodo. Lembra, vai ter um gás sendo formado no anodo e um gás sendo formado no cátodo, que é o H2. E ainda forma 2OH-, ou seja, você está produzindo íons OH- em solução. Como o Na+ ficou quietinho lá, ó, o Na+ ele é o chamado íon espectador, né? Lá você não tinha Na+ e Cl-, não aconteceu nada com o Na+, né? Do jeito que ele entrou aqui na reação, ele saiu aqui, ó, 2Na+. Só que olha só, gente, Na+ com OH- gera pra gente NaOH, aquoso. É a soda cáustica. Então, esse processo aqui é o principal processo de obtenção da soda cáustica. Eletrólise aquosa da água do mar, certo? Você pega lá a água do mar, que já tem água e sal, aplica um processo de eletrólise, vai formar Cl2 e H2, né, que eles vão gases, eles vão embora, e o que fica na solução é o que a gente quer, né, a obtenção de soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio. Tranquilo? Ficou claro isso, gente? Se isso não ficou exatamente claro, volta um pouquinho aí no vídeo, vê com um pouquinho mais de calma. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, né, pode me procurar lá pelo nosso Instagram. Então, se você ficou com alguma dúvida, não deixa de tirar essa dúvida, tá bom? E aí, pra gente finalizar, a gente vai falar sobre uma coisa que cai muito em prova, que são os aspectos quantitativos da eletrólise. O que a gente viu aqui são os qualitativos. Quem descarrega, quem oxida preferencialmente, quem reduz preferencialmente, só que a gente tem que fazer alguns cálculos, tá bom? Então, como é que funciona esses cálculos da eletrólise? Existe aí umas formulinhas que o pessoal ensina, leis de Faraday, certo? Mas eu prefiro explicar de um outro jeito que é muito mais tranquilo,
Porque eu utilizo regra de 3, tá? Então, nada mais é do que um processo de proporção. Então, não precisa você ficar pensando em equivalente grama, primeira lei de Faraday. Eu não gosto de falar assim. Eu gosto de explicar reto e direto. Olha só. Eletrólise de uma solução aquosa com íons zinco 2+. Então, lembra lá da ordem que se você tiver uma solução aquosa de zinco 2+, o zinco 2+ está em cima da prioridade. Então, ele vai reduzir. Ele vai gerar zinco 0. Ele vai gerar zinco metálico. E a eletrólise ela é muito utilizada para isso, para obtenção de metais na sua forma de substância simples. Você pega uma solução aquosa, zinco 2+, obtém zinco. Cobre 2+, obtém cobre. Níquel 2+, obtém níquel. Prata mais, obtém prata. Então esse processo de deposição de metais, ele é muito utilizado na eletrólise de solução aquosa. Os únicos que não funcionam são aqueles que estão embaixo da água. Alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Então você nunca vai obter alumínio 0 com uma eletrólise aquosa. Nunca vai obter sódio 0 com uma eletrólise aquosa. Mas o zinco funciona. Então olha só. Eletrólise aquosa com íons zinco 2+, calcular a massa de zinco depositada. Então, as questões, gente, ela sempre vai brincar com vocês nesses 3 critérios. Ou ele vai te dar a corrente que gera no circuito, porque lembra que você vai ter que ter uma geração de corrente lá, uma geração externa para rodar no sistema, para ter elétrons, para que a reação aconteça. Então, ou ele vai te dar a corrente e o tempo, que foi esse exemplo que a gente vai fazer aqui, e te pedir a massa. Calcule a massa de zinco a partir desses dados de corrente e de tempo. Ou ele vai te dar outros 2 e pedir o terceiro. Como assim? Ele pode te dar a massa de zinco depositada, te dar a corrente e perguntar quanto tempo essa corrente ficou girando no sistema. Ou ainda, ele pode te dar a massa de zinco, o tempo que a corrente ficou girando no sistema e te pedir o valor da corrente, tá? Então, esse exemplo que eu trouxe para você é o mais comum. É ele dar a corrente e o tempo e pedir a massa. Mas fica de olho, porque ele vai brincar com esse tripé. Massa, corrente e tempo. Se ele te dá a massa e a corrente, ele te pede o tempo. Se ele te dá massa e tempo, ele te pede a corrente. E se ele te der massa e corrente, ele te pede o tempo. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse problema aqui, ó? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é observar quantos elétrons estão envolvidos no processo de redução. Então, nesse nosso caso aqui, ó, a gente tem zinco 2+. Para ele reduzir, ele tem que receber 2 elétrons e gerar zinco 0. Esse é o nosso processo de redução. Muita atenção, por quê? Porque você precisa dessa estequiometria aqui, ó. 2 mol de elétron para 1 mol de zinco. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como é que você vai usar essa proporção. Tá bom. Agora você vai calcular a carga que circula nesse sistema. Como é que você calcula a carga? Pega lá com as aulas de física do Rafael, né? Carga é corrente vezes o tempo. Então, como é que vai ser a quantidade de carga que gira nesse sistema? A corrente de meio ampere vezes o tempo, que é 1930 segundos. Muita atenção, tá, gente? Tempo sempre em segundos, porque ampere é a unidade Coulomb por segundo. Então, para achar a carga em Coulomb, o tempo tem que estar em segundo. Cuidado, tá? Então, fazendo essa conta, o valor da carga vai ser de 965 coulombs. E agora, professor? Bom, agora você vai ter que usar uma unidade uma grandeza chamada de Faraday. O que é que o Faraday informa para a gente? O Faraday, ele informa para a gente a carga presente em 1 mol de elétrons. Carga de 1 mol de elétrons. Quanto que é essa carga, professor? 96.500 coulombs. A prova sempre vai trazer isso para você, tá? Dado um Faraday, 96.500 coulombs. Como é que ele chegou nesse valor? Ele multiplicou a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Rafael deve ter falado isso para vocês. Vezes 1 mol de elétrons, vezes 6 vezes 10 a 23 elétrons. Quando você faz essa conta, você acha que a carga de 1 mol de elétrons é de 96.500 coulombs. Então, sabendo disso, você sabe o seguinte, você sabe que 1 mol de elétrons gera para você uma carga de 96.500 coulombs. Quantos mol de elétrons estão envolvidos nessa redução para que a carga gerada tenha sido 965 coulombs? Percebe? Então, como você sabe a carga que girou no sistema, você sabe a quantidade de mol de elétrons que está envolvida nesse processo de redução. Fazendo essa conta aqui, ó,
vai dar 10 a menos 2 mol de elétrons. Agora é que está a tensão máxima que você tem que ter, viu? Porque aqui o que você está descobrindo é a quantidade de mol de elétrons. Só que você precisa saber a quantidade de zinco, que é o que você quer calcular a massa. Só que para saber a quantidade de zinco, você tem que vir aqui na reação e observar a proporção que existe entre elétrons e zinco. Tá vendo que para cada 2 mol de elétron, você tem 1 mol de zinco? Não é isso que você tira da reação? Então você vai ter que fazer essa conta, ó. 2 mol de elétron gera pra gente 1 mol de zinco. Quanto de zinco 10 a menos 2 mol de elétron vai gerar? Peraí, 10 mol de elétron, ficou meio longe, né? 10 a menos 2 mol de elétron vai gerar pra gente X de zinco. Tá vendo que eu vou achar a quantidade de mols de zinco e eu tenho a massa molar, ele sempre vai te dar também, né? A massa molar do zinco, 65,4. Então o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Ao invés de escrever aqui 1 mol de zinco, eu já vou escrever logo a massa, né? Ó, 2 mol de elétrons gera pra gente, vou ter a cor errada, né? 2 mol de elétron gera pra gente 65,4 gramas de zinco. Quanto de zinco vai gerar 10 a menos 2 mol de elétron, tá? Então o que eu fiz aqui foi só cortar uma regra de 3, porque você acharia que é a quantidade de mol de zinco e faria 1 mol de zinco está para 65,4 gramas, assim como tantos mols de zinco vai estar para X gramas. Eu só pulei essa etapa, já transformei logo aqui 1 mol de zinco em 65,4, tá? Quando você fizer essa conta, você vai achar isso aqui, ó, X é igual a 0,327 gramas de zinco metálico, ou, né, 327 miligramas. 327 miligramas de zinco, tá bom? Então, percebe que ele poderia, por exemplo, ter te dado a massa de zinco, ter te dado a corrente e ter te pedido o tempo. Você poderia ter feito da mesma forma, ó. Como ele deu a massa de zinco, com a massa de zinco você consegue descobrir a quantidade de elétrons. Com a quantidade de elétrons você descobre a carga, e aí se você tem a carga e, por exemplo, o tempo, você acha a corrente. Se você tem a corrente, você acha o tempo. Percebe como você consegue fazer esse jogo, né, de acordo com o que ele te dá. Beleza? Com isso a gente encerra essa nossa série de 4 aulas do nosso mini curso de Eletroquímica Básica. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado e ainda não tenha deixado o like aqui no vídeo, deixa um like, isso vai ajudar bastante a gente. Se inscreve no canal, manda para um amigo, às vezes algum amigo seu também tem bastante dificuldade em eletroquímica, e essas 4 aulas, como eu falei para vocês lá no começo, é para trazer para você uma base sólida nesse conteúdo que é bastante importante para qualquer prova que você for fazer, e com isso você consegue avançar, você consegue aprofundar nos seus estudos. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários, finalizei o curso. Vai ser muito importante para eu saber se ele foi relevante para você, tá bom? Te agradeço demais e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!